Transmissão ao vivo da missa semanal. Oferecimento Campovita, uma nova identidade para o seu agronegócio. Claudiomar Bocalon, proprietário da Madeireira Bocalã, uma força a serviço da produção em Chapadão do Sul e região. Comendador Júlio Alves Martins, fundador e colonizador de Chapadão do Sul. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se de Jesus aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Tempo de Quaresma é esse tempo muito propício, muito forte, adequado, para que nós possamos rever nossas atitudes, nossa vida, para buscarmos a conversão, prepararmos a mente, a alma, o coração, para aproximarmos de Deus. Buscai o Senhor enquanto é tempo, enquanto você pode encontrar. Então, as leituras hoje nos colocam dentro desse tempo propício, desse momento em que nós realmente devemos parar, refletir, analisar as nossas condutas, para que nesse tempo de Quaresma nós possamos refletir sobre as tentações de Jesus, os seus sofrimentos e as tentações também que nós sofremos e às vezes aderimos a ela, consciente ou inconscientemente, às vezes aderimos às tentações. A primeira leitura que nós ouvimos, o livro do Gênesis, nos conta um pouco da história da humanidade, da criação, do início da humanidade. Podemos perceber aí que Deus, como sempre perfeito, criou o homem perfeito e deu-lhe um jardim com tudo para que ele pudesse viver e sobreviver naquele lugar, naquele meio. Deu ao homem, à mulher, árvores frutíferas, um ambiente adequado. Criou o homem puro, o homem santo, criou da terra, soprou sobre ele e deu a vida. Diante de tantas opções que eles tinham para se alimentar, para a sua sobrevivência, uma única proibição. Não vou dizer assim, Deus não proibiu, Deus aconselhou. É bom que não toque e que não coma o fruto desta árvore. No meio de tantas, uma única. E parece que sempre as coisas proibidas é que atrai mais atenção. Parece que são as melhores,
parece que são as boas. E estavam vivendo em paz, na alegria, na felicidade e na santidade, vivendo em harmonia, o homem e a mulher, com a natureza que Deus lhe deu. Até que o homem começou a querer ser Deus, a deixar os seus pensamentos, suas ideias tomarem conta de si. E ainda aparece algo que o influi a cumprir os seus desejos. Vem a serpente, que é um dos animais mais sedutores, para seduzir a mulher, o homem, para pecar. E deixá-lo ser seduzido e pecar. E depois de cometer o pecado, sentiram-se então, desprovidos da graça de Deus, sentiram fracos, sentiram nus e envergonhados diante de Deus. E aí quer esconder. Deus chega ao jardim, não encontra eles, se pergunta: onde vocês estão? Estamos aqui. O que estão fazendo aí? Estamos escondidos. Escondidos por quê? Porque estamos nus. Então vocês comeram do fruto da árvore que eu disse para vocês não comerem. Sim, a serpente deu para a mulher deu para mim e nós comemos. E aí está a causa do pecado. O pecado de uma pessoa contaminou toda a humanidade. O pecado de um fiel, de um membro da igreja, contamina também-se toda a igreja. São as tentações, como nós vimos no Evangelho, que estão aí nos atentando a todo momento e a todo instante para as coisas do mundo e não para as coisas de Deus. Facilidade encontramos para pecar, e para ser santos encontramos dificuldades, e nós não queremos viver em dificuldades, não queremos nos esforçar, não queremos sair do nosso comodismo. E aí é fácil então viver no mundo do pecado. O outro peca, e eu também faço a mesma coisa, e o outro vai e fez a mesma coisa, porque ele fez, eu também posso fazer. Quer dizer, e vamos aí então, um pecado de um contaminando todos os outros, e atraindo para o inimigo e tirando das mãos de Deus. Adão e Eva sentiram-se nus diante de Deus. E você já sentiu-se alguma vez ou está sentindo-se nu diante de Deus? Já pecou? Procurou se esconder de Deus, afastar das coisas de Deus, da igreja ou das orações, do próximo? Em que momento você se sente nu diante de Deus? No momento em que você está forte na oração, em que você vive na sua família a paz, a unidade, a felicidade, na comunidade também? No momento em que você está fazendo bem, no momento em que você é solidário, ou no momento em que você é egoísta, só pensa em você, está com o coração cheio de ódio, de rancor, que não tem paz dentro da família, no trabalho, na comunidade, está longe de Deus porque não tem tempo mais para orar, pecou, tem vergonha de Deus, não sente nem se motivado para rezar e acaba se afastando de Deus. São as tentações que nós sentimos, e aí sentimos fracos e afastamos de Deus. Momento de nós termos consciência e buscar Deus. São os momentos na fraqueza, como diz São Paulo: quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque ele tinha coragem e buscava Deus, e em Deus encontrava aquela fortaleza que estava lhe faltando. Mas só que o ser humano age ao contrário, se sente fraco e se afasta cada vez mais de Deus. Ou então começa a pular igual macaco de galho em galho, e eu pequei aqui, eu estou com vergonha dessa comunidade, estou com vergonha de Deus aqui, e eu vou lá para outra. Esquece que o pecado vai junto. Não sente bem lá, vai para outra, e o pecado vai junto. Não temos aonde nos esconder de Deus. A maneira que nós temos de nos reconciliar é buscar Deus, é procurar fazer uma confissão, é lavar nossa alma, é purificar o nosso coração, para que nós possamos fazer esta reconciliação. Como nós vimos também na segunda leitura, do pecado de um homem que contaminou todos os homens. Mas a graça de Deus é incomparável. O amor de Deus é muito maior do que nossos pecados.
Deus é este Pai misericordioso que nos colocou no mundo, mas não nos abandona. Mesmo pecadores, Deus continua nos amando e derramando a sua graça, e esperando-nos arrepender de nossas faltas para nele buscar o perdão, para alcançarmos a salvação. O pecado entrou no mundo através de Adão, e a graça e a misericórdia de Deus, a vida, entrou no mundo através de Jesus. Veio nos resgatar do pecado, veio nos resgatar da morte, para que possamos viver juntos de Deus. Então Jesus é esse misericordioso, que na cruz derramou seu sangue, para que nós possamos nele ter fé, confiar e buscar a misericórdia do Pai. E o Evangelho está aí, as tentações do dia a dia. Não foi só Jesus que sofreu essas tentações. Nós também sofremos as tentações do dia a dia. Quais são as maiores tentações que você tem na sua cabeça, em seu coração? Quais são as maiores tentações que hoje o ser humano vive? Não é para ter a riqueza, não é para ter status, não é para fazer grandes obras para serem vistos, ser adorados, ser admirados. São as maiores tentações que nos afastam de Deus. E que momento nós acabamos afastando de Deus? Nos momentos em que nós realmente nos deixamos de participar da casa de Deus, deixamos de fazer nossas orações para viver essa ganância que o ser humano tem, para se consumir a sua vida e o seu tempo atrás dessas coisas, de dinheiro, de riqueza, de querer ser mais, de querer ser isso, ser aquilo, aquilo outro. Jesus, nos momentos de sua fraqueza, foi o momento em que o demônio se aproximou para seduzir, mas ele estava preparado espiritualmente, tinha recentemente recebido o batismo, o Espírito Santo, e estava forte, e simplesmente disse: não, eu tenho um só Deus, e é esse Deus que eu presto meu culto, e é esse Deus que é digno de adoração, não sirvo outro Deus. Disse não a todas as tentações que o demônio lhe mostrou e tentou lhe seduzir. Foi fiel, foi coerente com o projeto que Deus tinha lhe dado. E assim também somos nós, todos nós temos um projeto. Deus confia e deu a nós um dom, e que nós sejamos fiéis a Deus. Tenhamos a fé e a coragem de ser pobres, mas dizer não à riqueza pela corrupção. Que sejamos pobres, mas sejamos honestos, que o que temos for ganho através do nosso suor, e não em busca da ganância de se ter mais, desprezando, desvalorizando o próximo, explorando e tirando do próximo. O que eu tenho foi através do meu suor, foi com a ajuda e a graça de Deus que eu consegui. Então, nada dessas presunções de buscar essas coisas que são mundanas e que no mundo permanecem. Sejamos fiéis a Deus e possamos ter certeza de que sejamos também felizes. Renovemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,